Oi pessoas, para quem não me conhece, eu sou a Juliana, eu sou psicanalista, sou astróloga e hoje eu vim continuar a nossa jornada sobre o trânsito de Plutão nas casas, como é que funciona você ter um Plutão, em qual área da vida. Mas antes, eu gostaria de convidar você a conhecer o meu curso. Ele fala sobre psiquiatria e espiritualidade dentro dos transtornos emocionais pela visão da astrologia. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário o link de acesso para você conhecer um pouco mais e conhecer um pouco mais do meu trabalho também. Eu faço atendimento presencial ou online. Nesse link você vai encontrar acesso também para adquirir o meu livro, Emoções e Sentimentos. Ele pode ajudar bastante a compreender essas emoções conflituosas que a gente carrega e também compreender a emoção conflituosa das pessoas com quem a gente divide a vida. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar sobre a arte de servir de Plutão na casa 6. Na parte dos cuidados, o Plutão ele vai sugerir com uma personalidade que tem uma grande necessidade de se sentir útil. E essa obsessão por servir, essa compulsão por prestar assistência, pode ser visto pelos outros, né, com quem ele divide a vida, como uma invasão, sabe? Uma invasão de privacidade, porque nem todo mundo está disposto a aceitar ou a apreciar ali a sua ajuda. E aí que a gente precisa entender a questão da síndrome da ajuda para essa personalidade, né? Essa personalidade carrega um jeitinho bastante típico de manifestar isso. Geralmente, essa personalidade ela se submete a alguns sacrifícios em nome de uma ajuda desinteressada. Então é aquela pessoa que está sempre querendo ajudar, que está sempre querendo ser útil, que está sempre em nome da gentileza fazendo alguma coisa por você, mas será mesmo que é desinteressado? Será mesmo que é em nome da gentileza? Isso, na verdade, pode esconder ali o comportamento inconsciente dessa pessoa, que é o medo da rejeição. E eu vou explicar o porquê. Naquele gesto de presteza, de altruísmo, de forma inconsciente, essa pessoa acaba se colocando numa condição de superioridade, tentando convencer ou até demonstrar para as outras pessoas que ela é generosa, enquanto na verdade é só uma tentativa de ser perfeito, de ser leal. E isso demonstra um imenso complexo de inferioridade, um medo de abandono ou de rejeição. Então, quem tem Plutão na casa 6 muitas vezes não reconhece em si mesmo a necessidade infantil de ser reconhecido, de ser aceito, de ser acolhido. E quando essa parte dentro dessa pessoa não é bem trabalhada, ela acaba tendo uma dificuldade de perceber as suas verdadeiras necessidades, porque ela está sempre sendo projetada na outra pessoa. Então, é como se aquela ajuda que ele está sempre oferecendo fosse ineficiente, porque ninguém pode percorrer por um caminho que não percorreu. Então, nesse caso, a força de Plutão pode se manifestar na área do cotidiano e pode provocar algumas distorções naquilo que representa o servir. Um exemplo disso pode ser o sadismo com aquele que é subordinado ou com aqueles que prestam serviço. Então, acaba sendo um tratamento mais rude para essas pessoas, principalmente se esse Plutão recebe uns aspectos mais difíceis. Agora, se esse Plutão recebe bons aspectos, especialmente com Mercúrio ou com Vênus, pode proporcionar para essa personalidade uma percepção mais clara, mais intuitiva da realidade cotidiana. Então, isso acaba beneficiando essa pessoa a perceber a outra pessoa, a perceber o outro. E principalmente na área da saúde, né? Então é bem possível que essa pessoa tenha ali alguma habilidade para trabalhar com alguma coisa relacionada com a área da cura, como a medicina, psicologia, massagem, fisioterapia, já que algumas das habilidades de Plutão é a regeneração. Plutão sempre vai ter a função de destruir para reconstruir. E ele atuando numa área que fala sobre como a gente é útil, claro que vai trazer muitos desafios, né? Que pode ser desde a rotina, uma dificuldade de estabelecer uma rotina por muito tempo, parece que está sempre acontecendo alguma coisa para desestruturar aquela rotina, né? Parece que
todos os imprevistos do mundo acontecem na vida daquela pessoa. Até uma dificuldade de estabelecer uma harmonia em coisas simples da vida, né? Porque uma rotina sendo constantemente abalada por N motivos, isso abala o senso cognitivo da pessoa e acaba que respinga ali na própria saúde. Então não é difícil de encontrar alguém que tenha um Plutão ali na casa 6, que tenha muitas queixas de saúde. Parece que eles estão sempre lutando para se manter saudáveis. Eu acredito que, na verdade, a grande lição desse Plutão na casa 6, ela gira em torno da aceitação. E essa é uma questão muito complexa, né, de como que a gente aceita as coisas, porque ela está muito mais relacionada com aquilo que a gente imagina que seja real e que seja necessário, do que necessariamente com uma realidade. Então está muito mais ligado em torno do julgamento que aquela pessoa recebe ou não, da atenção, do carinho, do reconhecimento. É mais um senso crítico do que uma realidade, tem mais a ver com o julgamento da própria pessoa do que com uma realidade. Então tem mais a ver com o julgamento do que ela... Nossa, peraí, travou. Tem mais a ver com o julgamento que aquela pessoa acredita que é merecedora de receber do que uma necessidade mesmo. Então é bem provável que o critério de análise dessa personalidade seja assim tão elevado que só a opinião dele funciona. Porque tem essa relação com o julgamento. O julgamento dele é só o julgamento dele que importa, só a opinião dele que importa. Então é uma personalidade que lida de forma bastante inconsciente com a questão da rejeição. E o dever moral dessa personalidade está relacionado em aprender a aceitar. Aceitar, sei lá, talvez a frustração de não conseguir controlar nem a própria rotina, né? De não controlar nem a forma como essa regeneração dos princípios vai acontecer na vida dela. Então, talvez isso comece pelos desafios da própria rotina. E aceitar uma rotina abalando a sua estrutura constantemente pode ser bastante crítico para essa pessoa. É isso, nos vemos no próximo. Tchau!